Bem, olha o que Lutero fala, lá na Dieta de Worms, né? A menos que eu seja convencido pela Escritura e por uma razão simples, não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, porque eles se contradizem. Papas e concílios estão se contradizendo. Essa é a frase dele. Porque eles se contradizem. A minha consciência cativa a palavra de Deus. Muitos apontam para essa afirmação como prova de que Lutero rejeitou a tradição 1. Ele não rejeitou a tradição 1. Ensino da igreja primitiva. A título de um pequeno exemplo, numa carta de 1532 enviada a Duque Alberto da Prússia, sobre a doutrina da presença real de Cristo na ceia do Senhor, Lutero escreveu o seguinte: além disso, esse artigo foi claramente crido e sustentado desde o início da igreja cristã até esta hora. Um testemunho de toda a igreja cristã que não tivemos nada além, cristã que se não tivéssemos nada além, deveria ser suficiente para nós. Olha ele falando que o testemunho da igreja que estava firmado na palavra seria suficiente, tradição 1. Pois é perigoso e terrível ouvir ou acreditar em qualquer coisa contra o testemunho unido da igreja cristã, uma vez que tal tem sido sustentado há cerca de 1500 anos. Ele faz a reforma no século XVI. Unanimemente, desde o início, em todo o mundo, quem quer que duvide disso é o mesmo que acreditar em nenhuma igreja cristã e condena, portanto, não só toda a igreja cristã como uma heresia maldita, mas também a Cristo e a todos os apóstolos e profetas. O que ele está falando? Gente, se vocês recusarem a tradição 1, que são aquilo que os pais escreveram, o próprio Agostinho é um pai da igreja. Se vocês recusarem isso, que foi os concílios que foram... Gente, se a gente não tem concílio, acaba quando? Se a gente não tem um concílio, por exemplo, que determina que Jesus é Deus, a gente cairia no testemunho de Jeová. Eles estudaram, eles eram eruditos, era gente que debruçou-se sobre aquilo, oraram, buscaram os pais da igreja, porque estão mais próximos. Papias é o último, basicamente depois de João morre. Papias é ordenado pelo próprio João, um pai da igreja, Papias. E você tem outros pais. Naquela época não existia só um bispo, eram vários bispos: bispo de Antioquia, bispo de Alexandria, bispo de Jerusalém, bispo de Roma. Só que o bispo de Roma estava perto do imperador, ficou poderoso, todo mundo foi lá, né, querer se submeter, porque... Ok? Então eu vou recapitular aqui. Lutero, Calvino, todos queriam a tradição 1. Um erudito luterano de segunda geração, Martin Smith, escreve em linhas semelhantes em sua obra Examinação do Concílio de Trento. Olha o que ele diz: isso também é certo, que ninguém deve confiar em sua própria sabedoria na interpretação das Escrituras. Cara, isso é tremendo. Ninguém pode confiar na sua própria interpretação. É totalmente diferente. Isso difere os reformados das loucuras que a gente vê fora hoje. Ninguém pode confiar na sabedoria da sua própria interpretação das Escrituras, nem mesmo das passagens claras. Nós também, com gratidão e reverência, utilizamos os labores dos pais, que por meio dos seus comentários esclareceram de forma proveitosa muitas passagens das Escrituras. E nós confessamos que somos grandemente confirmados pelos testemunhos da igreja antiga na verdadeira e sólida compreensão da Escritura. Não aprovamos se alguém inventa para si mesmo um significado que entra em conflito com toda a antiguidade e para o qual claramente não existe testemunhos na igreja. Outro dos reformados magisteriais que abordou essa questão foi João Calvino, na edição de 1559 das Institutas da Religião Cristã. Desta forma, abraçamos e reverenciamos de bom grado os santos concílios antigos, como os de Niceia, Constantinopla, Éfeso I, Calcedônias e outros, que se preocupavam em refutar erros na medida em que se relacionavam com os ensinamentos da fé, porque eles não contêm nada além da exposição pura e genuína das Escrituras, que os santos pais aplicaram com prudência espiritual para esmagar os inimigos da religião que se levantaram.
Então os pais, eles estão transmitindo o que aprenderam dos profetas, de Cristo, dos apóstolos. Eles estão tentando interpretar tão próximo, estão chegando a conclusões. Lutero não está desperdiçando isso. Ele só está dizendo o seguinte: não coloca, principalmente na Idade Média, que poucos tinham compromisso realmente com Deus. Ter cargo na igreja muitas vezes era parte do status quo da sociedade. O filho, geralmente o filho mais novo, acabava trabalhando na igreja, ia se tornar um funcionário de alguma forma. Não liam a Bíblia, não conheciam nada. Como é que eu vou confiar no que alguém está falando, geralmente nem conhece direito? E criar doutrinas, e criar a vela, criar adoração de santos, criar um monte de coisa que não está claramente nas Escrituras. Mas quando a gente fala isso, não importa o que está nas Escrituras. Não, a gente não idolatra, a gente venera. Pelo amor de Deus. O único que é onisciente, está em todos os lugares, onipresente. Aliás, o onisciente conhece todas as coisas, o onipresente está em todos os lugares. E o onipotente é Deus. Como é que eu vou atribuir onisciência a um ser que morreu? Não tem como. Ele não pode estar em todos os lugares. Por isso que Jesus disse: olha, eu vou e vou mandar o Consolador, para que ele pudesse estar não só ali em Jerusalém fisicamente, mas em todos os lugares. O Espírito está em todos os lugares. As pessoas que morrem não. Então eu não posso invocar ninguém que morreu, porque ele não é onipresente. Ele não é onisciente, sabe que todo mundo está pensando na face da terra. E nem é onipotente, tem todo o poder. Somente Deus tem. Mas isso entra em choque, que a gente sabe disso. Eles vão ser uma ajudinha a Deus. Pelo amor de Deus, gente. Se eu posso ir direto ao general pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, para que eu vou pedir isso?